Olá, seja muito bem-vindo ao Veja Gente. Estamos ao vivo em todas as redes sociais de Veja. Hoje o assunto é teatro e a gente tem o prazer de receber o ator Felipe de Carolis. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, prazerzão. O Felipe está em cartaz com a peça Céus, aqui em São Paulo, no Teatro Vivo. É isso, Felipe? Isso, Teatro Vivo, sextas às 20 horas, sábado às 21 horas e domingo às 18. Com direção de Aderbal Freire Filho. Bem, eu tive a direção de Aderbal e produção sua, Produção ou seja, minha. você atua e você produz a peça. Exatamente, mais uma vez. Mais uma vez. Bem, eu já tive o prazer de assistir Céus, que vocês estão vendo imagens aí da peça, né? E Céus é um grande drama, é algo muito profundo. E eu queria a primeira pergunta é justamente essa, Felipe, assim, é mais difícil fazer drama no Brasil? O Brasil, que é tão acostumado a comédias, comédias que fazem muito sucesso, principalmente no cinema, né? A gente está acostumado ultimamente a comédias que fazem sucesso de bilheteria. E você vem, pela segunda vez, que a gente já vai falar da sua primeira peça, que é Incêndios, com um grande drama. É mais difícil fazer? Eu acho que, bom, com certeza sim. É inviável hoje, exceto a raras exceções, você produzir sem incentivo de lei, ou leis de incentivo. Então, a partir do momento que você aprova o seu orçamento e vai atrás das empresas com uma proposta de uma peça que não seja uma comédia ou uma peça com poucos atores que façam rir, a dificuldade é infinitamente maior, independentemente dos atores e do prestígio que esses atores ou diretores têm no país. Por quê? Porque as empresas hoje têm muitas poucas empresas têm um departamento de cultura. Elas têm um departamento de marketing. E esse departamento de marketing, ele quer saber de número. Ele quer saber quantas pessoas vão ver a marca deles. Quando sair do teatro, as pessoas vão estar gargalhando, estrategicamente vão dar de cara com a marca deles. E aí vão ter na memória da gargalhada aquele nome. Então, são poucas as empresas que podem, através de lei, nos contemplar com isenção fiscal, nos contemplar com esse tipo de incentivo, que querem atrelar seus nomes, atrelar suas histórias, a arriscar nesse sentido, por falta de cultura ao longo dos anos, com drama ou com tragédia, porque a gente costuma dizer que a obra do Asdi é uma obra trágica, pela estrutura dele, pela relação dele com Édipo, com Medeia, com Jocasta, por ele beber no trágico, né? Ele bebe na fonte do trágico em todas as peças dele, e a gente traz a tragédia contemporânea, e o Aderbal assume na direção dele a linguagem trágica, que é, a grosso modo dizendo, só para as pessoas que não trabalham com teatro, que em termos de linguagem é diferente. A tragédia fala da dor inatingível, a tragédia fala daquilo que a gente não tange, né? A tragédia, ela explora o maior, ela propõe uma direção maior, um grito que não sai. Antes de você falar especificamente de Céus, que é a peça que você está em cartaz aqui em São Paulo, eu vou repuxar para a primeira peça, que também foi um grande drama e especificamente um grande sucesso, que foi Incêndios. Incêndios você estreou quando? Incêndios de 2013, no Rio. Ah, foi em 2013 já. E saímos de cartaz em maio de 2016. Incêndios foi um estrondo, não é exagero falar, mas foi um estrondoso sucesso. Foi. Produzido pelo Felipe, com Marieta Severo no elenco, com um grande elenco por trás. E é uma peça extremamente forte, baseada no texto. Foi baseado no filme ou do texto? Começou no pelo texto. No uma texto. Peça que virou filme, do mesmo Asdi Moawad, mesmo autor. O Felipe, ele tem 28 anos e tudo isso que vocês estão vendo, principalmente o fato de ele não só atuar, mas principalmente produzir as peças dele, isso é uma coisa muito notória em você, né? Você tem 28 anos e já produz, já vai atrás das coisas. Você sempre foi assim Eu acho que as coisas aconteceram naturalmente? Não,
não aconteceram naturalmente, não. Eu não tinha muita saída. Eu não tinha uma família que me incentivava, Bancasse, nem vai. bancasse, nem incentivasse, nem nada para ser ator. Eu fui criado, enfim, educado num colégio religioso, que todos os meus amigos são economistas, engenheiros ou advogados no máximo. Então, eu tinha de ir atrás sozinho das coisas que eu queria fazer. Então, eu fiz tablado, o curso de teatro tablado bastante famoso no Rio, que é um curso de improviso, de comédia, e eu sentia muita falta de fazer um texto contundente. Eu queria fazer uma tragédia. Mas eu não queria tocar nos clássicos, eu não queria fazer Hamlet, eu não me sentia pronto para tocar naquilo que para mim era intocável ainda. E eu não me sentia pronto para fazer, muito moleque. E aí eu conheci Incêndios e quis trazer Incêndios para cá, e era a maneira dificílima que foi de me atravessar e gritar como artista, porque no processo de tablado dos meus 8 aos meus 18 anos, eu compreendi que como artista eu precisava em algum momento dizer quem eu era. E as peças Incêndios e Céus, elas me atravessam absolutamente. Elas falam quem eu sou. Elas falam o que eu quero gritar para a sociedade, o que eu quero trazer para o meu país, indubitavelmente. Porque eu faço outras coisas. Eu faço série, eu faço TV, eu faço novela, eu faço musical. Eu fiz no início desse ano Rock Horror Show, que é um musical do Charles Miller e do Cláudio Botelho, hilário. Mas Ali sim, uma grande comédia. uma né? grande comédia. Mas as peças que eu produzo, elas conversam muito com quem eu sou. E eu aprendi ao longo desses anos de dificuldade, sem fazer nenhuma autopiedade, porque de dificuldade mesmo, porque sozinho você tem suas dificuldades, é óbvio, todo mundo tem. Mas que eu precisava lutar para poder falar o que eu queria, especialmente no meu país. Se eu sou um cara que me considero sensível e quero mudar o olhar, ou mudar alguma coisa, como você falou da dificuldade de produzir drama, de produzir tragédia, eu tinha que lutar para tentar mudar aquele olhar. E o estrondoso sucesso do Incêndios, para mim, é uma prova de que o Brasil, no mínimo curioso, está para o novo e para o trágico e para o drama e para aquilo que ele não tinha visto ainda. Agora, você já falou 2 vezes em uma necessidade de gritar alguma coisa para o seu país. O que é esse grito? Falando especificamente de Incêndios e Céus, que são do mesmo autor, né? Sim. Qual é essa necessidade? O que é esse grito? A gente, quando eu falo, somos nós, né? A nossa companhia que montou Incêndios e Céus. A gente discutia muito sobre os paralelos que a gente traçava com as 2 peças, que a gente estava falando de primeiro Guerra do Líbano e depois de terrorismo, que a princípio são 2 coisas distantes da gente, né? Distantes fisicamente, distantes geograficamente do Brasil. E, a meu ver, elas estão muito próximas da gente. Quando a gente fazia Incêndios, a Guerra do Líbano, ela era o macro, que aliás é uma habilidade enorme que o Agid tem de tratar um problema micro e mostrar como ele pode ganhar uma larga escala mundial. Então, um pequeno problema, não, uma relação entre 2 pessoas, que a mãe tem um filho tirado do ventre dela, e ela atravessa a Guerra do Líbano para ir atrás desse filho. Esse filho, ele vira uma espécie de aviãozinho. E aí eu faço paralelo com o que a gente vive, por exemplo, na cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os meninos de 13, 14 anos são esses personagens, que é o personagem do filho dela, que acaba por estuprar ela na cadeia, dando spoiler aqui da história já, por estuprar ela na cadeia, que são esses meninos tão novos que pegam em armas, que se tornam aviãozinhos, se tornam líderes de pequenas facções e daqui a 3, 4 anos, com 18, vão se tornar líderes de bocas e de favelas e etc. O terror, para falar de Céus, conversa comigo particularmente muito forte, porque eu tenho muitos amigos que moram fora do país e que têm uma preocupação latente com qualquer mochila que fique largada ali, qualquer pessoa num dia não tão frio que está com um casacão maior. É um estado de pânico maior do que a gente na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, que pensa que pode ser assaltado a qualquer momento.
O pano de fundo da peça, para quem não sabe mesmo, é a questão do terrorismo e tem uma coisa muito forte da religião, né, de preconceito religioso. Exatamente. A peça, o que ela fala? Por que ela conversa tanto comigo? Porque tem uma questão geracional, assim como Incêndios, que eu tenho uma vontade de... que é embrincado, tá? Que eu querer mudar como artista, eu queria mudar a visão do público, mostrar para o público que eles podem aprender sim com esse tipo de espetáculo, e muito, não só culturalmente, porque quase ninguém sabia exatamente sobre a Guerra do Líbano, quase ninguém sabia, por exemplo, sobre o quadro do Tintoretto. Na peça, no Céus, a gente faz quase que um código da Vinci, que é, a gente vai descobrir uma pista islâmica. O terror a gente descobre através ou de uma pista islâmica ou de uma pista de artes plásticas, de uma pista da beleza, que é o quadro do Tintoretto, A Anunciação, que é um pintor enaltecidíssimo na Itália e na Europa e que aqui no Brasil pouca gente conhece. Eu mesmo, esse quadro especificamente, eu mesmo não conhecia. Então eu me sinto útil, no mínimo, de estar discorrendo sobre esse quadro e apresentando para o meu país a obra de um cara tão importante. E a pista islâmica é de uma importância atroz, assim, porque a gente, além da gente ter um imediato, a gente que eu falo nós ocidentais, tá? A gente tem um preconceito imediato com aquela pessoa que vem com a tal cara de muçulmano, a cara de islâmico. E é tão triste quando a gente vê, por exemplo, esse rapaz que foi retirado do voo só porque estava se despedindo da mãe e falou em árabe com a mãe, e aí 6 alemães ou franceses, não estou certo de qual era a origem do grupo, que obrigou a companhia a tirar ele de dentro do avião por um simples preconceito religioso mínimo, porque ele se despediu da mãe num telefone. Então, a gente mostra como essa mínima início de preconceito pode transformar o mundo e acabar por piorar o que já está muito ruim. E a gente tem dados aqui no Brasil de meninas, a gente foi pesquisar e eu descobri 2 irmãs, isso foi só o início, né? Foi o processo embrionário da nossa pesquisa, de 2 irmãs muito pobres no Maranhão, que se converteram ao Estado Islâmico, que ganharam tudo. Primeiro foram para a Turquia, ficaram lá 2 anos, e aí tinham comida, tudo que elas não tinham na casa delas, tinham comida e passaram a adorar Alá, com todo respeito à religião, tá? Isso fez parte da pesquisa mesmo? Da nossa pesquisa. Uhum. Nós, Aderbal, Marieta, a nossa turma, a gente tem essa... E como é que vocês chegaram a essas meninas do Maranhão? A gente sempre traz alguém de consulado. A gente sempre, por exemplo, a gente trouxe o Renato Galeno da Globo News, a gente trouxe o vice, eu não sei se agora esse nome dele é vice-diretor do consulado, eu posso estar errando o título, tá? Do consulado libanês. E a gente teve muitas informações, digamos, privilegiadas em relação à quantidade de pessoas que são afetadas por essas questões que aparentemente estão longe da gente. Então, essas meninas, essas 2 irmãs, foi muito assustador, porque são 2 irmãs, né? 2 pessoas que foram criadas juntas e foram juntas para o Oriente, depois que saíram da Turquia, e viraram meninas bombas, já se auto-executaram, se é que assim se fala. Uhum. E nessa peça, além disso, eu quero muito falar com a minha geração, porque eu falo da minha geração, tem um texto do meu personagem, que é uma hora que eu sempre digo, que mistura Felipe produtor, Felipe ator, Clément personagem, que eu falo se a destruição, que a poesia e a música conseguem a destruição ao derramar o sangue, e estão conseguindo, a gente vai ter que dar à terra milhões de mortos como alimento. O que é isso? Isso é uma coincidência terrível de um autor que escreveu um texto em 2007, 2008, e disse que os atentados aconteceriam em lugares onde tinham intervenções de poesia, de música e de entretenimento, que é o que eu falo na peça. E depois disso, os atentados aconteceram aonde? No Bataclan, no Stade de France, com jovens assistindo jogo de futebol,
em Wembley, com o show da Ariana Grande, Las Vegas, Boate Gay em Orlando, todos lugares de jovens, não sei se entre 25 e 30 anos exatamente, como fala a peça, mas a peça propõe uma reflexão dessa juventude desunida para se unir e tentar combater o que está acontecendo com ela. E eu me sinto muito responsável, porque eu tenho 28 anos, eu estou aí nesse meio, né? E aí, é nesse momento que vem ator, produtor e me vem o grito que você perguntou, que eu tenho vontade de dar e falar para as pessoas, especialmente da minha geração e talvez os mais jovens, porque vão vir aí para, se Deus quiser, fazer mais e melhor do que eu, e impedir que o pior aconteça e que esse tipo de coisa se propague e continue. Felipe, eu gostaria muito que você repetisse, você falou muito rapidamente no início do programa, o serviço, onde as pessoas, até porque as pessoas estão perguntando onde está Céus, onde está sendo encenado e se vocês vão para outras cidades. Céus está no Teatro Vivo, na Shukri Zaidan, às sextas-feiras às 20 horas, aos sábados às 21 horas e aos domingos às 18 horas. A gente vai para outras cidades, com certeza Belo Horizonte, com certeza Curitiba, com certeza Londrina e Porto Alegre. E as outras eu ainda estou... Isso tudo, evidentemente, em 2018. Isso tudo em março de 2018. Março de 2018, porque muita gente está perguntando. Felipe, te agradeço muito, muito. Sabe que eu gostei muito da peça. E gosto muito de você desde o Incêndios, quando eu assisti, acho que foi em 2000. Vocês estavam aqui em 2015. Aqui em 2015. 2015, evidentemente. Eu que tenho maior admiração por você, eu tenho muita admiração por pessoas jovens que fazem o que você faz, que eu tento fazer também. Você e igualmente, modificar de né? alguma 28 forma, anos, exatamente. Modificar de alguma forma essa turma que está vindo. Obrigado, Felipe. E a casa é sua, você pode voltar quando quiser. Voltar. Tá bom? Estarei aqui. Gente, esse foi mais um Veja a Gente. Até a próxima.